Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Xgencast. E hoje nós teremos aqui dicas maravilhosas para todos vocês. Então já desafio aqui a você pegar o seu celular, pega todo mundo aí o seu celular, abra o bloco de notas e escreva as dicas que nós iremos dar aqui hoje, porque vão mudar a sua vida. Bom, nós temos aqui convidados especiais, Raquel Ouzan, o Cleiton Almeida. E estaremos aqui compartilhando algumas dicas com o nosso tema da noite de hoje, que é hábitos essenciais diários de como você manter a sua santidade. Uau, eu amo Top. muito esse tema. Acho que tem sido algo que Deus tem ministrado muito essa geração. E tem sido mesmo como um alerta do próprio Deus para os jovens. Que ali nós precisamos criar hábitos que possam ali glorificar a Deus. E algo muito interessante dos hábitos é que, óbvio, acho que a maioria aí já sabe que são aquelas atitudes que nós praticamos dia a dia. Então, são práticas diárias. Sim. E os hábitos, eles são de extrema importância. Porque quando a gente fala dos hábitos, todo mundo pensa, nossa, então a pessoa tem uma vida super produtiva, bem-sucedida. Mas nem sempre é assim. Porque os hábitos podem ser usados para ter uma vida próxima com Deus, para ter uma vida produtiva e bem-sucedida. Mas os hábitos também podem ser usados para o mal, no sentido de me apartarem para Deus e me levarem ao fracasso. Então, é algo muito importante. E algo também muito interessante dos hábitos é que eles sempre nascem de uma missão, de um pensamento, de um propósito. Muitos dos jovens, dentro e fora da igreja, não entendem qual é o seu propósito. E por isso vivem com péssimos hábitos, porque vivem de maneira inconsequente, ou seja, não pensam no dia de amanhã. Então, sai fazendo. exatamente. Oba. Sai fazendo o que eu penso, eu faço, o que eu penso, eu falo. Ou seja, eu posso ficar horas na rede social, horas assistindo filmes, aquela série, com aqueles amigos. Isso são hábitos ruins que nos apartam de Deus. Mas graças a Deus que a palavra ela é muito clara. Quando para nós, jovens cristãos, ela diz que nós nascemos para glorificar a Deus. Então foi quando eu tomei a decisão de mudar os meus hábitos. Creio que é uma dica muito importante, então anota. Olha o que eu fiz. Eu peguei ali todas as áreas da minha vida e coloquei em metas, a qual eu desejava alcançar. E essas metas depois eu as transformei em hábitos, a qual eu poderia colocar em prática. Então pensem nisso, porque não adianta só a gente sonhar e não colocar ali os hábitos. Exato. E depois, o que é muito importante é a organização. Eu peguei esses hábitos e coloquei dentro de uma rotina. Resumindo aqui pra vocês, eu era uma péssima pessoa pra acordar cedo. Nunca gostei. Todo mundo tinha que me acordar, menos eu, sabia? Quem nunca, né? Exato. E foi, na verdade, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, de acordar mais cedo, para que eu pudesse ter uma hora de intercessão e oração. Então, a primeira coisa que eu faço no meu dia é ter esse momento diário com Deus. E ali eu também coloquei como objetivo que Deus me entregasse uma palavra específica para o meu dia. Coloquei metas no meu estudo bíblico, porque eu falei, Senhor, eu nunca posso ficar estagnada, então eu tenho que continuar crescendo. Então, eu comecei a estar lendo o Novo Testamento, e Deus colocou no meu coração de memorizar os versículos que me destacavam. E foi sensacional, gente, melhor experiência. Porque quando vi uma tentação, quando vi alguma coisa, eu falei, não, opa, eu sei essa palavra, eu não vou cair. Então, é isso sobrenatural. Dentro do ministério, a frutificação, o relacionamento, a união. E também vou dizer pra vocês, no corpo, a glorificar a Deus com o nosso corpo. Porque a gente pensa, não, meu corpo vai perecer, então eu posso fazer o que eu quiser com ele. Mas não! O corpo, ele é o meio ao qual nós usamos pra cumprir com essa missão. Sim. Então, eu entendi que eu devia cuidar bem do meu corpo. Então, mudei a minha alimentação, tive meu tempo no sol, tempo de exercício. Por quê? Porque até nessa área da minha vida, eu entendi que eu precisava glorificar a Deus. E eu creio que esse é o chamado que Deus tem para os jovens. Amém. Nossa, sensacional, maravilhoso. Acho que se todo mundo fizesse isso na vida... Graças ao Espírito Santo, só Deus. Não, sensacional, maravilhoso. E é legal também porque essa semana eu tava olhando um pouquinho sobre hábitos também, dei uma pesquisada e dizem que se a gente manter um hábito por 21 dias, aquele hábito se torna parte da nossa vida. Então eu achei isso sensacional, porque pensa, se a gente colocar aí como uma meta, né, como um alvo, eu vou fazer esses pontos, eu vou me organizar, eu vou fazer meu devocional, puxa, eu vou fazer um exercício. Se eu colocasse isso como meta e permanecer por 21 dias, não vai ser mais tão difícil assim. Verdade. A questão é que a gente começa, mas não termina. É A verdade. gente começa, não, vou sair daqui dia, amanhã eu vou fazer o devocional, porque eu quero Exato. falar com Deus. Mas aí chega segunda-feira, daí já dá sono, já entra a série, lançam coisas, né? E a gente acaba se perdendo
e nunca faz. É aquilo, se você não começar, a gente precisa começar, né? Uhum. Então, se você não começa, não tem como você criar esse hábito. Exato. Então, a primeira coisa de tudo que você tem que fazer pra criar o hábito é começar. Exatamente. Então é igual aquela história, começa o ano, né, falar, eu vou emagrecer. Vou começar a academia, vou começar na segunda-feira. Só não falou qual segunda-feira, né? Vou começar na segunda-feira lá do mês de outubro de 2030. Né? Então, a primeira coisa, é bom até anotar aí, a primeira coisa é você começar. Começa. Você começa esse hábito. Sim. 21 dias, aquilo já vai virar algo Sim, é verdade. que você vai ter acostumado já. E o nosso propósito aqui hoje é até a gente dar essas dicas, né? Dicas de algumas áreas da nossa vida, de algumas coisas né, específicas que a gente possa dar pra eles, como essa dica que nós mesmos fazemos e incentivar deles crescerem na vida espiritual deles. O primeiro aqui que eu queria ver pra gente conversar aqui é sobre dicas de livros, algo que a gente pode fazer, música, um hábito que a gente tem aí que dê pra gente dar de dica aí pra galera. Vocês têm alguma coisa? Eu tenho um hábito interessante até. Eu gosto muito de música, né? Eu gosto muito aí do louvor, da adoração. A gente sabe que a adoração não é simplesmente, né, só a música, só você cantar. Também envolve, que nem a Raquel falou aqui no começo, envolve tudo que você faz no seu dia a dia. Só que eu tenho um hábito de, todo lugar que eu vou, em qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu coloco um louvor Eu lá. sou igualzinha. Não, Eu coloco um louvor. Então, eu vou, sei lá, eu tô indo pro trabalho, eu coloco um louvor no fone. Eu coloco um louvor no carro, eu coloco um louvor em casa, começa o dia, Uau. eu coloco um louvor e já isso transforma o meu dia. É aquilo, a palavra fala, né, que Deus, ele habita no meio dos louvores, né? Então é aquilo, a gente tem que fazer do lugar onde a gente está um lugar de habitação para Uau, Deus, né? bem. Então, se você tá no seu carro, eu coloco lá um louvor, escuta, Deus vai estar ali presente, a presença do Senhor vai estar lá onde você estiver. Coloca um louvor. Esse é acho que é um bom hábito aí pra anotar. Sensacional, exatamente. Não, muito bom. O louvor, eu acho que ele muda o ambiente. Às vezes a gente tá, sei lá, estressado do trabalho ou com muitas questões. Quando a gente põe um louvor, tipo, a presença de Deus vem e muda tudo, né? Muda o ambiente, é Exato. maravilhoso. Uma dica também que acho que eu posso dar, assim, que é muito legal, que nos últimos anos, assim, eu tenho feito, é a questão do estudo da palavra, Ah, sensacional. né? Como é importante a gente entender que a gente talvez está em certo nível e que a gente precisa sempre alcançar mais, sempre buscar mais de Deus. E aí chegou um momento que na minha vida eu vi isso, que eu falei assim, preciso me aprofundar no estudo, já não conseguia fazer sozinha, eu falei, preciso fazer algum curso, alguma coisa que me ajude. Comecei a fazer o curso do pastor Fábio aqui na Academia Ministerial. E isso foi me dando uma sede da palavra pra eu crescer. Eu falei, mano, como eu não sabia disso antes? Eram coisas assim maravilhosas. Fica a dica, se você não fez nenhum curso Sensacional. ainda, façam. Todos que você quer abrir, façam, porque é sensacional, é maravilhoso. E isso fez com que eu também tivesse a sede ali de começar até uma faculdade. Então eu comecei a faculdade de teologia, Uau. o Cleiton é meu amigo de classe. E a faculdade, tem trazido esse novo nível, assim, de realmente você entender a Deus, aprender a estudar a palavra da forma correta, como Deus, né, fala conosco. É maravilhoso. Então, é uma dica, assim, essencial para você. Estude a palavra, né? Não se detenha só ali no seu devocional ou nas palavras que a gente recebe na célula, nos cultos. Sempre tem esse coração de buscar mais de Deus, de querer conhecê-lo mais. E o estudo, ele ajuda muito a gente Exato. a se aprofundar de forma, assim, sensacional. Você começa a ver a Deus com outra visão, né? Exato. De outras formas, assim, é muito top. Você começa a querer comprar Sensacional. Bíblia, né? E você fala, nossa, vou pegar compro um monte de Bíblia, um monte de livro. Exatamente. Se fosse esse versículo, vou ver na outra linguagem. O estudo Top. bíblico, ele é de extrema importância. E para os jovens que não podem fazer uma faculdade como eu, infelizmente, Que ainda tem, tá ali, ó, exato, tá chegando. tem a academia ministerial e também eu acho que é ter o seu tempo sozinho com Deus. Porque isso é o mais importante. Então dediquem tempo para ler a palavra, pelo amor de Sim. Deus. Porque é o mais importante. Deus e a sua palavra, eles são um. Então se você conhece a Deus, você também conhece a sua palavra. E eu tenho dica também de um livro aqui para vocês, falando dos hábitos. Nós temos o livro 7 Hábitos dos Jovens Altamente Eficazes e os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, é de extrema importância de vocês anotem aí esse livro, porque muitas das coisas que nós estamos falando aqui também está no livro e ele é sensacional. E tenho certeza que vai te dar várias dicas para que você possa aí crescer no seu relacionamento
relacionamento com Deus e também na sua produtividade. Top, sensacional. E, gente, eu acho que uma das coisas também que é muito importante, né, a gente colocar que a gente sempre coloca uma desculpa da questão do Exato. tempo, né? Puxa, eu faço faculdade, eu faço curso, Exato. e aí eu tenho que ir pra igreja, aí eu vou pra célula, e aí faz aquilo, Muita tem coisa. trabalho, e é 1 milhão de coisas que sempre surgem no surge. caminho pra quando a gente vai ter esse tempo com Deus. Uhum. E eu vejo que não é questão de falta de tempo, mas sim uma prioridade. Exato. Se eu coloco a Deus como prioridade no meu dia, se eu começo a fazer um Exatamente. devocional, eu vou arranjar um tempo, eu vou acordar mais cedo. Uhum. Eu vou organizar a minha vida, não em favor dela, né? Das questões dos afazeres, mas em favor a Deus. Então, eu sempre vou colocar Deus em primeiro lugar. Verdade. Quando a gente entende isso, a gente começa a ser um cristão de verdade. Né? Exatamente. Apóstolo até trouxe, né, no culto passado, falando sobre o cristão quente, o cristão frio e o cristão morno. Exato. Né? E a palavra fala muito sério isso, né, ali em Apocalipse, sobre o cristão morno. Quantas vezes a gente tá, né, até o exemplo que o apóstolo usou, como camaleões, né, vai na igreja e permite entrar no automático. Uhum. E aí a gente tá lá só assim, curtindo na igreja, tá lá, levanta a mão, chora, mas não tem atitudes de verdade de cristão. Quando a gente vai lá pra fora, praticamente é como pessoas do mundo mesmo. E na verdade é isso, é essa decisão de que eu vou me santificar, Exato. eu vou me colocar na presença de Deus, né? Eu vou ter esse tempo pra glorificar Deus mesmo, né? Exatamente. Em todas as atitudes, em todo o meu ser, toda a minha vida. E eu acho que isso é essencial, a gente entender Aham. que precisamos priorizar o nosso tempo, a nossa vida em favor a Deus e tomar essas decisões que vão mudar o nosso destino Exatamente. e a nossa vida, Eu né? acho que tudo também é uma questão de organização. Eu ouço muito dizer, não, rotina não é pra mim, rotina não funciona. Não, gente, na verdade é de extrema importância. Você precisa colocar ali os horários, se organizar. Por quê? Porque eu sei que esse Deus tá em primeiro lugar, então eu já vou conseguir encontrar no meu dia um tempo. Porque muitos falam assim, não tenho tempo, mas fica 2 horas no Instagram. Fica Exato. mais 1 hora do TikTok e assiste, tipo, umas 4 episódios de série de 1 hora por dia. Mas é que eu não tenho tempo. Não, se a gente tirar essas coisas, esses passatempos, porque muitos falam, é momento de descansar. Mas não, entra na presença de Deus pra descansar. Exato, Entra na presença de Deus. Muitas vezes a gente não precisa ficar lá, ó, intercedendo, orando 4 horas. Não, só entra, coloca um louvor, como a gente ouviu. E você está na presença de Deus. Então é muito importante a gente ter essa vida que glorifique a Deus. Exato. Obrigada por estarem aí assistindo conosco nesse mais um episódio do podcast.